Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao módulo 8, agora na parte de produção de texto, página 129. Então, sigam a professora, por favor, na apostila, peguem o marca-texto, caneta vermelha. Então, ampliando horizontes. Hoje é muito mais comum criar um interesse por uma história a partir do apelo visual de séries e filmes, divulgados em propagandas maciças. Por quê? Porque eles têm que atingir o maior número possível de pessoas para atingir o objetivo deles. Então, eles estão investindo no apelo visual através, então, de propagandas. O romance A Culpa é das Estrelas, por exemplo, segue a lógica mais convencional, que é comum, que é a de um livro. Grifem, por favor, ó, canetinha, marca-texto. A lógica, qual que é a lógica? É a gerar, né? A de um livro gerar um filme. Porém, também pode acontecer o contrário. Após, ó, por exemplo, após o sucesso da famosa série Once Upon a Time, Era uma Vez, a partir da série, foi desenvolvido o livro A Once Upon a Time Tale. Então, o comum, a lógica é, né, o livro gerar um filme, mas também então pode ocorrer ao contrário, como o exemplo que eles deram aqui, não é? Mas, de qualquer maneira, o mundo mágico da leitura, no qual o leitor pode dar a forma que quiser aos personagens e espaços, aqui o lugar, né, o cenário, nunca perde o seu poder. É super importante. Portanto, independentemente da ordem de suas experiências, não perca a oportunidade de ser um leitor e desfrutar da habilidade criativa que os livros nos proporcionam. Depois aqui ele vai falar assim, olha, para aprender. Ao estudar a disciplina de história, você já deve ter percebido que existe um empenho do historiador em buscar a verdade sobre os fatos relatados. Por quê? Porque o historiador, ele tem um compromisso com a verdade. Então, significa que o ato, então, de narrar os acontecimentos históricos tem um caráter verídico, até porque muitas vezes são fornecidos dados numéricos, imagens, nomes e datas. Por quê? Porque a partir do momento que o historiador, ele cita uma data, ele cita lá um número, um dado numérico, para o leitor, torna-se assim, aquela informação mais verídica. O leitor, ele acredita na informação. Se o historiador está apresentando dados, é porque é verídico. Então, é para dar um caráter mais verdadeiro à informação. Entre outros recursos e documentos históricos. Também. Então, ele apresenta, né, documentos históricos que indicam, então, ao menos o compromisso do historiador com a verdade dos fatos reportados, ok? Agora, por sua vez, o autor de narrativas ficcionais, vamos colocar outra cor para diferenciar as informações aqui entre um e outro, ó. Por sua vez, o autor de narrativas de ficcionais não tem o mesmo compromisso de buscar, então, dados, informações, imagens, tá? Já que não há necessidade de exatidão no tratamento da realidade. Mais do que isso, graças à ampla margem, né, de liberdade que ele tem, só encontramos em obras ficcionais, o autor, ele pode, por exemplo, criar um personagem que ao longo da narrativa muda de opinião e até se contradiz. Pessoal, aqui ele vai falar assim, olha, por causa da liberdade, ele faz um questionamento. Por causa da liberdade maior em relação à verdade dos fatos,
podemos afirmar simplesmente que os textos literários, então, eles são mentirosos? É essa a informação? Antes de continuarmos, por favor, eu quero que vocês coloquem, para facilitar o entendimento, coloquem um resuminho aqui, por favor, ó. A diferença, né? O que é um texto literário e um texto não literário? Porque senão ele comenta o que é o texto literário e você não entende o que ele está falando. Coloquem assim, para facilitar para vocês, ó. Texto literário. São textos vamos pôr no plural aqui, textos literários. Textos literários, tá? Então, agora sim. São textos narrativos. Então, o que é um texto narrativo? Conta histórias, não é? São textos narrativos. Só que é só o texto narrativo? Não, professora, pode ser também poético, tá? Poéticos. Então, o texto literário. Então, são textos narrativos ou então textos poéticos, ponto. Eles tendem, então, qual é a tendência dele? A causar emoção, sentimento, ok? Exemplos para vocês entenderem e memorizarem bem fácil. Novela, conto, novela, conto, pode ser uma crônica. O que mais? Fábula. Que mais, pessoal? Poema, fábula, colocar novela, conto, crônica, fábula, a crônica já falamos. Agora então, para vocês entenderem, ó, o não literário. Então, olha, textos não literários. Agora, os textos não literários, muito simples. Eles são objetivos, certo? Então, eles são textos informativos. São textos informativos e objetivos. Então, exemplos para vocês memorizarem. Receitas. Aqui pode ser receita culinária, pode ser a receita médica, receitas. Manual de instrução. Olha, ele passa emoção, manual de instrução? Não. A receita médica? Não. Então, tá? É o texto não literário. Então, receitas, manual de instrução, que mais? Documento. Ah, professora, que é isso? Que tipo de documento? Por exemplo, um requerimento, uma declaração, não passa emoção, tá? Até o texto didático, o texto do livro, tá? O objetivo não é emocionar. Então, podem pôr reticências. Então, vejam bem. Literário, passar emoção. Texto não literário, não passa emoção. Ok? Vamos continuar. Agora dá para vocês entenderem. Olha, quando falarmos disso. Então, por causa da liberdade, essa maior liberdade, então, né? Em relação à verdade dos fatos, podemos simplesmente afirmar que os textos literários, então, eles são mentirosos? Então, ao refletir sobre essa questão, o filósofo grego Aristóteles tentou explicar o modo como as obras ficcionais lidam com os elementos da realidade, dizendo que o instrutor, então vamos lá, dizendo que o historiador
Eu escri... dizendo que o escritor e o historiador de textos literários, eles diferem entre si. Por que então? O primeiro, no caso aqui, historiador, ele escreve o que aconteceu. E agora, o escritor de texto literário, o que poderia ter acontecido. Então, escrevam aqui embaixo, ó, por favor. Ó, coloquem assim: historiador, bem fácil. Historiador, dois pontos. Ele escreve o que aconteceu, certo? Agora, o escritor, né, de fatos, de ficção, o que acontece? Ele escreve o que poderia ter acontecido. Ok? Então, o historiador escreve o que aconteceu. O escritor escreve o que poderia ter acontecido. Ó, poderia ter acontecido. Grifem para a professora. Não sei se a professora irá conseguir grifar. Vamos tentar aqui, ó. Não vou conseguir, porque a professora já escreveu, não consigo mais alterar. Mas podem aqui grifar poderia. Fica bem fácil para vocês entenderem. Então, ó, agora, página 130. Vamos analisar, então, o pensamento aí do filósofo grego sobre essa diferença entre o historiador e o autor de obras ficcionais. Você leu no módulo 4 o conto A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. A narrativa trata de uma idosa temida pelas crianças da rua porque ela parecia ter um ar macabro. Parecia uma, né, como ela se vestia assim, simples. Ela morava sozinha, elas tinham medo. Então eles achavam que, como ela ficava lá sozinha no casarão, achavam até que ela era uma bruxa. Contudo, olha lá, ela era uma pessoa abandonada e à beira da morte, que acabou recebendo amor por meio da ajuda de um menino, o qual passou, por sua vez, a ter um novo olhar sobre as pessoas. Eu acredito que vocês se lembram, né? Que eles entraram lá na casa da bruxa lá, da doida, e depois, quando eles foram tentar sair, ele machucou o pé e a doida, ela cuidou dele, né, com carinho, porque ela era uma enfermeira, tinha sido, né, uma enfermeira, e eles acabaram ficando amigos, e ele ficou com um novo olhar sobre ela, porque ela foi muito bondosa em cuidar do machucado dele. Ok? Quem não se lembrar, leiam lá o texto, por favor, para que vocês se interem sobre o assunto. Esses fatos narrados aconteceram na vida real? Então, aquela história lá, aqueles fatos. Será? Então, olha, podemos dizer que Drummond nos contou a história de pessoas específicas. No caso lá da doida, da mulher, com nome e localização conhecidos por ele. Ele está fazendo isso. Será que a gente poderia ter essa ideia? É bem provável que você tenha respondido que não, né? Porque foi criação dele. De qualquer maneira, isso não faz o autor um mentiroso. Então, a partir do momento que você fez a leitura lá do texto, você percebeu que ali, aquela história, ele poderia ter criado. Não que ele, não necessariamente, então, que ele seja mentiroso. Então, olha, já que realmente essa situação poderia ter acontecido, estar acontecendo ou vir a acontecer.
não só com uma, mas com várias pessoas, porque é uma situação ali comum. Nós temos muitas doidas por aí, não é? Pessoas idosas que moram sozinhas. Doida aí no sentido, não é a pessoa lá realmente, a pessoa mora sozinha é doida. Não é isso. A professora está comentando da história. As crianças imaginavam isso da personagem, hein? Pelo amor de Deus. Não é a opinião geral, aí a professora não está generalizando as pessoas que moram sozinhas. Estamos analisando o texto A Doida, hein? No conto A Doida, a fofoca que contribuiu para isolar uma pessoa, o abandono, olha lá, do idoso, o temperamento fantasioso e brincalhão das crianças, que a criança fantasia, não é? Ela imagina, ela tem muita criatividade. Principalmente, a ideia da troca entre as gerações traduzem experiências humanas comuns. São fatos comuns o que ele contou ali, né? Grupo de crianças que ficavam sempre jogando bola na porta lá da casa dela, é uma experiência comum. Por isso, Aristóteles afirmou também que considera o texto artístico elevado, pois esse é filosófico e universal. Ao contrário da história, que estuda o particular. Então, a história particulariza. Agora, olha, ficção. Você, na abertura deste módulo, quanto ao apelo publicitário na divulgação de filmes baseados em histórias reais, não é? Então, agora nós vamos trabalhar sobre isso. Agora, tendo em vista que a base da ficção... por favor, aqui é importante, grifem. Olha, tendo em vista... A base da ficção é a imitação da realidade. Você já deve compreender melhor e posicionar-se criticamente em relação a isso. O que caracteriza, grifem aí, olha, importante. O que caracteriza a ficção, portanto, é o fato de a história e os personagens serem inventados pelo autor, porém muitos escritores se inspiram em situações reais para compor as suas narrativas, ok? Agora, verossimilhança e romance fantástico. Quando você lê um livro ou assiste a um filme, uma série ou uma telenovela, você não fica indignado se o personagem se transformar em outra criatura, lançar um feitiço, viajar no tempo ou morar em outro astro, por exemplo? Isso porque, devido à existência de um pacto implícito, o que é implícito? Que está por trás, não é? Você tem que deduzir. Entre o autor e o leitor, você tem que imaginar. Firma-se a ideia de que a narrativa, grifem por favor, a narrativa não é verdadeira e ninguém vai sair por aí procurando saber com quem e onde aconteceram os fatos narrados. Mas mesmo assim, parece real, coerente, tem sentido. Essas narrativas podem seguir caminhos diversos. Há aquelas que nos transportam para o mundo fantasioso, como o filme, né? O livro Crepúsculo, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Percy Jackson. Então, reflita sobre como as pessoas costumam vivenciar a experiência de uma saga, sua simbologia e suas criaturas. Vocês vão imaginar. E também aquelas que nos sensibilizam. Então, aquelas que nos sensibilizam e nos fazem refletir como o conto A Doida ou os romances A Culpa é das Estrelas, O Menino do Pijama Listrado, né, o filme, entre outros. Muito triste esse O Menino do Pijama Listrado. Se a história desperta a crença em seu mundo ficcional e se, em razão de tal capacidade, soa verdadeira, provável, ainda que saibamos que não aconteceu, ela é verossímil. Grifem aqui, Se a história desperta... Vou até pôr outra cor aqui, pessoal, importante. Se a história desperta a crença
ela é verossímil. É essa característica que nos permite fazer previsões do que pode acontecer com os personagens e torna possível nos identificarmos com a história narrada, compartilhando experiências e sentimentos. Então, na realidade, às vezes a gente até sabe que não é verídico, mas tem assim, informações que nos fazem identificar com a história, tá? Essa aqui não. É certo que algumas narrativas de ficção nos sensibilizam de uma maneira especial por remeterem a uma situação que já vivenciamos. Fica mais verídica até para a gente. Mas nem por isso elas têm mais valor ou são mais verossímeis do que as que trabalham com eventos extraordinários. Isso porque a verossimilhança existe em 2 níveis. Aqui é importante, ó. A verossimilhança... Só um minuto. A verossimilhança existe em 2 níveis. A verossimilhança interna. Então, como que seria isso? Coerência na narrativa com aquilo que se propõe a ser, como uma narrativa de ficção científica, vampiresca, futurista, mágica ou mitológica. Agora, a externa, coerência da narrativa com o mundo real, isto é, com aquilo que faz parte do cotidiano ou já aconteceu um dia, como histórias de superação de uma doença ou guerra, histórias de problemas familiares ou escolares. Os níveis de verossimilhança geralmente coexistem, ou seja, tá? Então, o que seria isso? Coexistem, ou seja, aparecem em um mesmo texto. Podemos tomar como exemplo um trecho do livro A Once Upon a Time, Despertar, já mencionado. Nele, a coerência interna é demonstrada quando a rainha má, ela lança a maldição que aprisiona os personagens dos contos de fadas no mundo real, sem que eles saibam quem são, ou ainda, quando ela some da festa de casamento de Branca de Neve em uma nuvem negra após fazer as ameaças. Porém, também a coerência externa quanto à situação do casamento, que é uma experiência no mundo real. Leiamos o trecho de Once Upon a Time, Despertar, que narra o aparecimento da rainha má na festa de casamento da Branca de Neve para lançar uma maldição aprisionante sobre a Branca de Neve, não é? Buscando impedir a felicidade dos noivos. Essa é uma obra, Griffin, é um exemplo de romance fantástico, sobre o qual falaremos em seguida. Dessa vez, assim que seus lábios se tocaram, um tremendo estrondo de trovão sobrepujou a música, quer dizer, sobressaiu, a música. E muitos no salão gritaram. Os convidados se viraram todos ao mesmo tempo em direção às grandes portas do salão de baile, onde o som se originara, que tinham se aberto de repente com grande violência, atingindo as paredes de cada lado da entrada. Lá, no limiar das portas, havia uma figura toda de preto. Então, estava lá, a rainha má, novamente. Maravilhoso, pensou Branca. Mais um pouco disto, pensamento da Branca. Os guardas correram quando ela começou a caminhar em direção à Branca e ao príncipe, agarrados um ao outro no centro do salão. A rainha enviou meia dúzia de guardas pelos ares com apenas um movimento da mão. Sua magia continuava poderosa, não havia dúvida. Pessoal, então a professora irá encerrar a aula aqui na página 131. Por favor, eu gostaria que vocês dessem uma lida aqui na continuação do texto,
página 132, 133 e 134. Só leitura, ok? Vai continuar. Comecem novamente, ó, 131, 132, 133. Parem lá na situação problema. Parem aí. Ok, pessoal? Para a próxima aula, para sabermos, quando a professora for explicar, vocês terem noção daquilo que a professora estiver falando. Muito importante. Até a próxima aula.